Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Chegamos à nossa 7ª videoaula das nossas lições de adolescentes. Estamos, durante esse trimestre, estudando sobre o apóstolo Paulo, o grande missionário. E hoje falaremos um pouco sobre a sua segunda viagem missionária. Veremos que Paulo tinha planos, tinha propósitos, mas teve que reajustar seus planos, as suas rotas, porque a vontade do Senhor assim o quis. Nós temos a nossa leitura bíblica, que está em Atos capítulo 15, verso 36 ao 41, que diz: Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfília, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Atos 16, versos 6 ao 10. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia de pé lhe suplicava: Venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Veja que Paulo ele teve algumas viagens missionárias, mas dá para entender, segundo o texto, de que as viagens missionárias de Paulo eram segundo a direção de Deus. É isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós nos dias atuais. Quer que nós sigamos as diretrizes do seu Espírito Santo. Nosso início de lição nos fala o seguinte: depois de ter participado do debate teológico em Jerusalém, o apóstolo planejou visitar as igrejas que ele havia fundado na primeira viagem. No meio do caminho, veremos que foi preciso rever a programação e reajustar a rota. Seu plano era circular pelas igrejas da Ásia Menor, mas acabou indo para a Europa. Vemos que, depois do concílio de Jerusalém, Paulo e Barnabé continuaram mais algum tempo com os irmãos e as irmãs de Antioquia, ensinando sobre as Escrituras. Então Paulo decidiu que era hora de fazer outra viagem missionária a fim de visitar as igrejas por onde havia passado na primeira viagem. A rota da segunda viagem. O plano inicial da segunda viagem era Paulo e Barnabé percorrerem as cidades por onde tinham pregado e plantado igrejas. Mas houve um desentendimento entre eles. Eu acho que os amados lembram que já estudamos em algum momento sobre o jovem João Marcos. O texto bíblico em Atos, capítulo 13, verso 13, mostra que João Marcos havia deixado durante a primeira viagem e voltado para Jerusalém. Barnabé queria dar uma nova oportunidade para ele e desejava levar João nesta nova viagem. Paulo discordou fortemente. Por isso, a dupla se separou. Então, Barnabé seguiu em viagem e navegou para Chipre com João, e Paulo seguiu seu plano na companhia de Silas. Paulo não aceitava, Paulo ficou inseguro com relação à atitude do João Marcos, porque os havia deixado de outra vez, e aí ele não conseguiu confiar mais de que desta vez o João Marcos iria com eles até o final. Bem, o fato é que ambos se dividiram, mas saíram fazendo a obra do Senhor, e mais à frente
houve uma restauração da paz. Se dividiram, mas não se tornaram inimigos. Timóteo registra Paulo dizendo de que precisava muito do João Marcos e que ele, João Marcos, era muito útil ao ministério. Estou fazendo esse acréscimo que não consta na lição, para que os nossos amados que nos ouvem agora não venham porventura imaginar de que esse texto bíblico está dando base ou vazão para divisões permanentes. Uma vez divididos para sempre. Não foi esse o caso entre Paulo e Barnabé e também João Marcos. Primeiro na Macedônia, nas cidades de Filipos, Apolônia, Anfípolis, Tessalônica e Bereia. Depois, Paulo passa ali na Acaia, nas cidades de Atenas, Corinto e Cencreia. O caminho da volta foi por Éfeso, onde ficaram algum tempo antes de seguirem para Jerusalém, tendo desembarcado na Cesareia. Mudança de planos. Vamos falar sobre as mudanças de plano que houve aqui. Paulo começou a viagem planejando visitar as igrejas na província da Ásia. Porém, o relato de Atos é muito claro e nos conta que o Espírito Santo estava impedindo o apóstolo de seguir esse plano. Veja que aqui era um plano de Paulo, mas o plano do Espírito Santo era outro. Ele queria ir para Bitínia. No entanto, depois de contornar a região da Mísia, Paulo foi para Troade, que é na região oposta. E ali teve uma visão. Ele viu um homem da Macedônia que lhe pedia que fosse a Macedônia para ajudá-los. Paulo não sabia quem era, nem qual era a situação, mas entendeu de que o Espírito Santo estava revelando algo importante aqui. Então, confiando na direção divina, o apóstolo mudou sua programação e seguiu outro plano. Nem sempre a gente vai ter um plano que é Deus. Às vezes temos planos que são nossos, são planos bons sim, porém o Senhor é que sabe qual a direção correta, qual a direção certa a ser tomada. Lucas conta que no sábado, em Filipos, Paulo foi pregar na beira do rio, onde existia um lugar de oração. Não havia sinagoga lá. E agora, o que fazer, né? O apóstolo mudou de estratégia e deu tudo certo. Ali os missionários conheceram Lídia e também outras mulheres, conforme o registro de Atos. E assim nasceu uma igreja que amou e ajudou a Paulo. Não tinha uma sinagoga, mas tinha pessoas para ouvir a palavra de Deus. Tinha pessoas dispostas a orar e a receber o evangelho, e Deus operou sem uma sinagoga. Nos nossos dias atuais também não é diferente. Deus não depende de um templo para operar. Se há o templo, nos reunimos sim para cultuar o Senhor. Mas se não há o templo, nos reunimos ao ar livre, nos reunimos na casa de um irmão. Aonde estivermos, com o coração inteiro para adorar a Deus, Deus vai estar ali conosco. O nome desse lugar é familiar. Nasceu ali uma igreja que amou e ajudou a Paulo. E o texto diz aqui que é onde moravam os irmãos que receberam a carta aos Filipenses. Depois, continuaram a rota por outras cidades da Macedônia. Silas e Timóteo permaneceram em Bereia e Paulo foi sozinho para a região da Acaia. Quando chegou na cidade de Atenas, ele se deparou com o altar. O altar que está escrito ao Deus desconhecido. Lá havia muitos altares para muitos deuses. Os atenienses não queriam esquecer de algum deus, então fizeram um altar com esse nome, ao Deus desconhecido. Dizia eles: porventura, nós não temos o conhecimento de que exista outro Deus, e pode ele ficar, digamos, chateado porque nós não fizemos um altar para ele, então vamos fazer o altar e colocar aqui o nome apenas ao Deus desconhecido. E o Deus desconhecido que havia na época para os atenienses era o Senhor dos exércitos, o Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Jeová, o Todo-Poderoso. O apóstolo foi até a Câmara Municipal de Atenas para pregar. Paulo, sábio dirigido pelo Espírito Santo,
adaptou a pregação do Evangelho a uma linguagem que seus ouvintes filósofos iriam entender. Paulo explicou que a mensagem do Evangelho é sobre o Deus desconhecido, que se torna conhecido por meio do seu Filho Jesus. Alguns não-judeus creram. Partindo daí, Paulo foi para Corinto, a capital da região da Acaia. Ali o apóstolo exerceu sua profissão de fazedor de barracas ou de tendas, até que Silas e Timóteo chegaram para ajudá-lo. Eles trouxeram boas notícias da igreja em Tessalônica. Então, Paulo escreveu a primeira carta à igreja em Tessalônica e mais tarde fez uma segunda carta também. Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto para ensinar sobre as Escrituras. Como de costume, aos sábados ele pregava nas sinagogas e sofreu oposição por isso. Mas ele desanimou? Ele desistiu? Ele parou? Não. O Senhor lhe apareceu numa visão para encorajá-lo. E ali surgiu mais uma igreja. Dependemos de Deus, precisamos de Deus para nos encorajar, porque há momento, que acomete a vida do ser humano, seja ele um adolescente, seja ele um jovem, seja ele um adulto, que desanima. Daí a importância de estarmos diante do nosso Deus, porque Ele vai vir nos consolar, Ele vai vir nos trazer o ânimo que precisamos. Sem Ele, nada podemos fazer, nada absolutamente. Porém, com Ele e nele e por Ele podemos todas as coisas. Claro que essas todas as coisas é segundo a sua vontade. Então, depois desse período, Paulo foi para Éfeso com Priscila e Áquila, onde pregou nas sinagogas. O apóstolo deixou o casal nesta cidade e seguiu a rota de volta para casa, prometendo que voltaria para visitá-los. Na sequência, deu uma paradinha em Jerusalém para ver os irmãos e as irmãs dali, e finalmente retornou para Antioquia da Síria. Nosso terceiro ponto. A sensibilidade espiritual é algo muito importante. O plano inicial poderia ter dado errado. O plano inicial ter dado errado, ou aparentemente ter dado errado, não foi um problema para Paulo. Ora, claro que entre o plano dele e o plano de Deus, evidentemente Paulo ficaria com o plano de Deus, né? Então, Paulo creu que o Senhor estava no controle da viagem. Seguir outro plano garantiu que judeus e não judeus, homens e mulheres, senhores e servos, ouvissem que Jesus é o Salvador. Surgiram novas igrejas, novos líderes. Muitas vezes as coisas não acontecem como planejado, porque assim Deus desejou. Como lidar então com a situação? Orar. Falar com o dono da obra. É Ele que nos dará a direção certa. É importante ter intimidade com Deus e discernimento para ouvir seu direcionamento e conhecer qual a sua vontade. Muitas coisas dão errado e permanecem erradas porque não buscamos a direção de Deus e agindo por nossa própria conta realmente não vai sair bem. Mas o Senhor tem poder para alterar os nossos planos para se adequar àquilo que o seu coração deseja realizar na vida de outras pessoas. Concluímos dizendo que a segunda viagem de Paulo foi longa, mas foi uma viagem guiada por Deus. Durante esse período, pessoas aceitaram as boas novas de Jesus e novas igrejas surgiram. Nos dias de hoje, somos convidados a entregar nossos planos ao Senhor e prestar atenção no seu direcionamento. Temos uma viagem um pouco longa, porém o Senhor quer estar conosco para nos orientar, guiar, conduzir em prol do bem de outras pessoas para a salvação de sua alma. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima, em nome de Jesus.